Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Amém? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que vendem e compra-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pai santo e Pai querido, continuando na tua presença santa e soberana, meu Pai, em concordância com a oração da minha irmã, Senhor, é que nós estamos aqui nesta hora, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que a pessoa do teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre nós, meu Pai, e que essa palavra, Senhor, não tenha só um efeito momentâneo, mas que essa palavra venha fazer um efeito diariamente em nossas vidas, meu Pai. Que a gente não seja somente ouvintes de boas pregações, que sejamos apenas ouvintes da Tua Santa Palavra, mas que sejamos, Pai, praticantes com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, fala conosco, ministra sobre nós, ajuda-nos, Senhor, a entender e a viver a Tua Palavra com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Poder sentar. Queridos, se a gente for analisar do capítulo 24 ao 25, nós temos aqui no finalzinho do 24 e no 25 nós temos aqui algumas parábolas, né? E essas palavras sempre ela faz uma comparação entre dois tipos de pessoa. E essa que nós vamos analisar são a parábola das 10 virgens, uma parábola muito conhecida, onde ela fala e se compara ao reino de Deus, né? E se nós observarmos bem, nós vamos ver que essa palavra aqui nos traz lições, nos ajuda a aprender como viver nos últimos dias. Como nós devemos viver nos últimos dias? Os sinais estão acontecendo, amém? Mas será que eu devo passar ficando analisando o sinal A, o sinal B? Não. Aqui a palavra nos traz algumas dicas, coisas que nós temos que nos despertar para poder estarmos atentos para aquele grande dia, quando o noivo voltar, nós estejamos prudentes, estejamos preparados. Amém? Se nós formos observar nessas parábolas, sempre fala de um tempo, né? Como aqui na parábola das virgens, fala sobre a questão que o noivo demorou. E aqui nos marca um tempo, nos mostra um tempo. E aqui no último versículo, no 13 que nós lemos, fala que o dia e a hora ninguém sabe. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, nós estamos meio desse tempo, entre a vinda que o Senhor já veio, ressuscitou,
estamos nesse meio tempo onde estamos esperando a volta do Cordeiro, amém? Você está esperando a volta do Cordeiro? Amém? O noivo virá em nome de Jesus. E na primeira vinda de Jesus, ele venceu o nosso maior inimigo. Jesus, ele veio com uma missão. O Pai o trouxe para morrer pela humanidade, para vencer o pecado. E Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu a morte por mim e por você. E como eu já falei, nós estamos no meio, entre esse período, entre que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai e estamos aguardando a sua volta. E aqui também as 10 virgens mostram que elas estavam aguardando o noivo. Amém? As 10 estavam aguardando os noivos. As 10 eram virgens, diz o texto. As 10 eram noivas. As 10 eram iguais. Aparentemente, por fora, estavam todas elas adornadas. Exteriormente, estavam todas elas iguais. A Bíblia diz que todas as 10 também foram convidadas. Todas as 10 ali estavam em prontidão. Diz que todas tinham lâmpadas. Não tinha nenhuma noiva ali sem lâmpada, não. Diz que todas as 10 tinham lâmpadas. Lâmpadas aqui simbolizam o quê? A palavra. Todas as 10 ali tinham uma estrutura para se preparar para o noivo. O que isso nos ensina? Se todas as 10 tinham lâmpada, todas as 10 tinham o instrumento para que pudesse estar com a luz, pudesse estar acesa, é que Deus dá oportunidade para todos. Deus nos dá oportunidade para todos se preparar. Todos nós temos acesso a essa oportunidade. Diz também que todas começaram com a luz acesa. No início, todas elas estavam com as lâmpadas acesas. E também diz que todas dormiram. Todas dormiram. O texto diz que o noivo se demorou. Então vocês imaginam, né, num casamento. Aqui faz a simbologia de um casamento, né, natural com Cristo e a noiva, Cristo e a igreja. Você imagina a noiva, né, lá toda vestida de branco, esperando, o contrário, né? Geralmente é o noivo que espera a noiva, mas nesse caso foram as noivas que esperaram o noivo. E isso simboliza nós, a igreja, que esperamos Jesus, amém? E você imagine ali a noiva, toda arrumada, toda bonita, preparada, né? De repente, com um salto, apertando o pé, botar um saltinho, uma sandália mais bonita, com o vestido às vezes apertado, muitas botaram cinta para que o vestido caísse melhor. E ali, e passa um tempo, só as mulheres, só quem já foram, se botaram vestido de noiva sabe o que é isso. Pode imaginar o que é isso. E está ali passando o tempo, e foi passando a hora, e nada do noivo. O que aconteceu? Elas dormiram, se cansaram, ficaram com sono, porque é algo natural do ser humano, o sono é algo natural. E ali, elas dormiram, elas adormeceram. Uns até pregam, né, que esse sono for o sono da indolência, o sono disso, o sono daquilo. Mas lendo o comentário do John Piper, ele mostra, e eu achei interessante, e eu também vi por esse lado, que foi um sono natural. Por muito tempo de estar esperando, por estar com uma roupa, né, fora, desconfortável. E ali, todas estavam esperando o noivo. E adormeceram, pegaram no sono. Só que entre as 10, diz que tinham 5, aí dividiu. Aí aparece os 2 tipos de pessoa. Tinha as nécias, ou seja, as imprudentes, e tinha as prudentes. Aí quando a gente fala, né, da imprudente, a gente, humanamente falando, nessa carne, a gente lembra logo de alguém. Mas não.
Essa parábola o Senhor nos traz para nós olharmos para dentro de nós mesmos, para olhar para si, para sondar o nosso coração, pedir ao Espírito Santo: Senhor, sonda-me, sonda-me. É isso que nós temos que fazer. Todo o tempo que nós somos confrontados pela palavra, não é para olhar para fulano, é para olhar para si. Eu sempre gosto de repetir isso, e quem é adolescente, jovem, que já teve aula comigo, eu sempre falo isso. Porque eles têm muito essa mania, né, de olhar para o outro. Eu falo assim, seja um cristão enxada. A enxada traz para si. E não pá, que joga o enterro para fora. O aterro para fora, não. Puxe para você. Seja um cristão inchado, é para você. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque o Senhor quer falar comigo e com você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, como viver nesses últimos dias? Como a igreja se preparar? Como que a igreja deve estar? E nós vemos lá a primeira coisa, uma coisa que eu já dei uma aula sobre isso para os adolescentes e jovens, e é uma coisa que a gente pensa que é só com eles que acontece, por serem jovens, adolescentes, estarem em uma transição da vida, mas isso acontece muito comigo. Eu não sei se acontece com você. Como nós somos frágeis na questão da constância. Como é difícil se manter constante. Ninguém passa por isso, né? Acho que só eu, jovens e adolescentes. E uma coisa que nós temos que ter, irmãos, só vai ter o azeite até o fim. Só vai se permanecer prudente, vigilante até o fim, quem se manter constante. Então a constância tem que ser algo na minha e na sua vida. Porque não adianta, irmãos, que na nossa vida não tenha altos e baixos, que a gente não venha viver uma vida de montanha-russa. Hoje eu estou lá em cima, hoje eu leio 40 capítulos da Bíblia, amanhã eu não leio nada. Que a gente não venha ser bipolar espiritualmente falando. Infelizmente tem aí, né, esse problema emocional, que as pessoas estão vivendo uma bipolaridade emocional tremenda. Isso é uma doença, isso é um problema que tem que ser sanado, tem que ser curado em nome de Jesus. E isso muitas das vezes a gente está trazendo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com o Pai. E às vezes nos tornamos filhos distantes. Tem um ditado que diz: devagar e sempre. É melhor você ir devagar e sempre do que você ir com muita sede ao pote, muito afoito e só ir 1, 2, 3 dias e depois parar. Não. O importante não é como a gente começa, o importante é como a gente termina. O importante não é como a gente começou no reino de Deus, o importante é a gente permanecer até o final. Porque a Bíblia diz que quem permanecer fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Então não importa como você começou, não importa como você está, Deus quer nos transformar, Deus quer nos dar constância. Se a gente for ver lá em João 15, não vou pedir os irmãos para abrir agora, do versículo 1 ao 10, Jesus fala ali que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, daremos frutos. Não é isso que diz a palavra? E se nós formos analisar João 15, repete ali mais de 10 vezes o verbo permanecer. Permanecer. Como é importante para nós. A nossa preocupação muitas das vezes é dar frutos. Temos que dar frutos, temos que dar frutos. Mas alguém alguma vez viu uma bananeira, um pé de mamão gemendo para dar fruto? Não, porque é algo natural. Por quê? Porque a árvore está enraizada numa terra boa e ali naturalmente regando, recebendo os nutrientes, ela vai dar o fruto no seu tempo certo. Assim somos nós se permanecermos no Senhor.
Assim somos nós se formos constantes no Senhor. No tempo do Senhor, nós vamos dar fruto, porque nós vamos estar permanecidos nele. E nós vemos aqui, irmãos, que as 5 virgens imprudentes no início, elas estavam acesas também. Só que elas não se prepararam, ou se prepararam pela metade. O problema não é estar aceso, não é acender o fogo. O problema é permanecer aceso. O problema é continuar aceso até o final. O problema é ter a constância até a volta do Senhor. Então, por isso eu te digo, você às vezes quer ler 10 capítulos da Bíblia. Comece lendo 1, mas seja constante, seja fiel no seu 1. Comece no Novo Testamento e leia 1 capítulo por dia. Seja constante, seja fiel na sua leitura. Agora, se você consegue ser constante em mais, amém. Glória a Deus, né? Se você está em outro nível, outro patamar, glória a Deus. Mas se você não consegue ser constante em 10, em 5, seja constante em 1. Mas seja firme, seja constante todos os dias. O jejum, às vezes a pessoa fala, eu vou jejuar, isso aconteceu comigo, eu estou falando de mim, tá? O que acontece comigo. Às vezes a gente fala, eu vou jejuar 3 dias sem beber água, nada, eu vou jejuar. Vou jejuar 21 dias sem parar. E às vezes a gente não consegue. Mas se a gente for constante em jejuar pelo menos 2 vezes por semana, amém. Mas sejamos constantes no nosso propósito. Sejamos constantes nesse voto com o Senhor, nessa consagração ao Senhor. Temos que ser constantes, irmãos. A constância é algo muito sério, muito importante para a nossa vida, para a nossa fé. A constância é uma das marcas para a gente poder estar aceso até a volta do Cordeiro, até a volta do noivo, amém? Como eu já falei e repito, o importante não é o começo, mas o importante é permanecer fiel até o fim, em nome de Jesus. Que a gente não seja bipolares na fé, que a gente não seja uma montanha-russa espiritual, mas que nós possamos buscar no Senhor a constância de permanecer firmes até o fim. Amém? Acesos até o fim. E no versículo 8 diz assim também, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quando elas viram que as lâmpadas delas estavam se apagando, então mostra o que, irmãos? Que no início elas tinham azeite. As lâmpadas estavam cheias. Mas conforme foi passando o tempo, o que aconteceu? A lâmpada foi se apagando. E elas viram que as outras virgens, as outras 5, os prudentes, tinham o quê? Fugiu a palavra agora. Reserva. Isso aí. Obrigado. Tinha reserva. Além de estar com as suas lâmpadas cheias, elas tinham ali, um botijão de azeite do lado delas. E as imprudentes quiseram azeite das prudentes. Mas o que nós vemos aqui, irmãos? Que o azeite não se empresta. O azeite não tem transferência. Nós glorificamos ao Senhor, né, por estarmos numa igreja abençoada, numa igreja que prega a palavra de Deus, numa igreja onde que nós temos um pastor íntegro, sincero, não só o pastor presidente, nosso pastor Alan, mas nós podemos ver isso também nos demais pastores. Glória a Deus por isso, que o Senhor os ajude a permanecer assim para a glória de Deus. Mas não basta, querido, o azeite que os nossos pastores têm, eles não podem nos emprestar, não podem nos dar, não pode. O azeite, a gente vê aqui que o azeite, cada um tem que buscar o seu, cada um. É a hora
entre você e Deus, eu e Deus, essa busca do azeite. E como que a gente busca esse azeite? Esse azeite simboliza o Espírito Santo. E como que a gente busca esse azeite? Tem esse azeite? É buscando a face do Senhor, é se humilhando debaixo da potente mão dEle. Jesus não vai buscar apenas uma igreja, uma noiva que tenha lâmpadas, que tenha uma lâmpada bonita. Não, Jesus vai vir buscar uma igreja que tenha uma lâmpada acesa. Uma lâmpada acesa. Por isso que nós temos que buscar o azeite, porque o azeite era o combustível da época para ter fogo, para ter luz. E assim é o Espírito Santo, irmãos. Somente na pessoa do Espírito Santo, somente com a ajuda dele, com comunhão com ele, é que nós vamos permanecer firmes até o final, porque nós por nós mesmos não temos nada. Ai de nós se não for o Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém, queridos? E muitas das vezes, a igreja não pode nos dar azeite. O ministério não pode nos dar azeite. Título não nos dá azeite. Título não nos dá azeite. Não garante azeite. Para ter o azeite do Senhor, nós temos que permanecer fiel. Temos que permanecer no Senhor. Não em tradições, não em costumes, não confiando em nós mesmos, mas é permanecer no Senhor. E às vezes, muitas das vezes, nós só buscamos o azeite de Deus como nós vamos pregar, ou quando nós vamos ministrar o louvor, ou quando nós vamos sair para evangelizar, ou quando nós vamos fazer uma visita. Não, queridos. Precisamos sim buscar ao Senhor para estarmos preparados, mas nós temos que também buscar o Senhor para nós termos a reserva do azeite. Para permanecer fiel tem que ter reserva. Não adianta a gente buscar só para trabalhar na obra, não. Nós temos que buscar o Senhor para permanecermos fiel, para sermos encontrados pelo Senhor com azeite. Amém? Com azeite, com a lâmpada acesa, que o noivo possa ver lindo em nós a nossa lâmpada acesa. A busca do azeite, ela é individual, irmãos. Como a salvação é individual, ninguém pode salvar ninguém. É Jesus que nos salva, cada um que se arrepende e que reconhece que precisa de um Salvador, pois é um pecador. Então, eu posso até interceder pela vida de alguém. Eu intercedo pela vida dos meus filhos, mas só eles individualmente podem buscar ao Senhor para receber o azeite de Deus. Só eles buscando individualmente é que eles vão conseguir permanecer fiel até o fim. Eu não posso ler a Bíblia por ninguém. Às vezes acontece, né? A gente lê para alguém, mas a pessoa tem que querer, tem que ter esse desejo de ler a palavra, de querer conhecer o Pai. E hoje em dia eu costumo sempre dizer isso. Às vezes eu falo a importância de ler a Bíblia e as pessoas falam: eu não enxergo, eu não sei ler, a letrinha é pequenininha. Hoje tem até a Bíblia em áudio. Se você não sabe como isso, pede ajuda a alguém, pede alguém para te ajudar e colocar uma Bíblia em áudio para você. Amém, queridos? Ninguém pode jejuar por ninguém, a gente até às vezes jejua para ajudar aquele irmão, mas esse jejum de humilhação, sabe, esse jejum de entrega, só eu e você, individualmente, podemos fazer, em nome de Jesus. O terceiro ponto, nós vemos no versículo 9. Então, para como viver nesses últimos dias? Com constância, buscando o azeite, e o versículo 9 diz assim: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós, a vós outras ide, ante aos que vendem e comprai-o. Então, o que as virgens prudentes falaram para a inércia, para a imprudente? Não. Aí você fala: meu Deus, tadinhas, falaram não para elas, mas elas foram muito malvadas. Não.
Todas as 10 foram instruídas. Todas as 10 estavam preparadas. Mas 5 tinham a reserva, foram prudentes. 5 vigiaram. E naquele último momento, é assim, irmãos. Nós estamos vivendo assim. Nós temos que buscar o azeite. Ninguém vai poder buscar por nós. Foi muito interessante, acho que foi na quarta-feira ou no domingo, que o pastor Júlio falou algo sobre quando não tiver o pastor Alan para pregar para nós, ou ele ou outro, né? Cada um vai ter que ter a palavra no seu coração, cada um. E é a mesma coisa o azeite, irmãos. Nós temos que estar cheios do azeite do Senhor. E para isso vai ter momentos que a gente vai ter que dizer não. Dizer não para nossas vontades. Não tem como permanecer fiel até o final. Dizendo sim para si mesmo. Nós temos que dizer não. Quando o nosso corpo está cansado, quer dormir até mais tarde. Dizer não, eu vou para a escola dominical porque eu tenho que aprender mais do meu pai. A gente tem que dizer não. Quando às vezes a gente passa 4 horas, dizer não para 4 horas de algo que a gente vai fazer que não vai acrescentar nada na nossa vida. Dizer não, às vezes, para aquele bate-papo infundado, aquela discussão tola, boba, que não vai me agregar nada. Muitas das vezes, nós vamos ter que dizer não, irmãos. Não a perca de tempo. Não a perca de tempo. Não a uma falação desnecessária. Não a nossas próprias vontades. Isso se chama renúncia. Não tem como permanecer fiel até a volta do Senhor se não tivermos praticando a renúncia. Se não tivermos o não para tudo aquilo que é vão, para tudo aquilo que não vai nos acrescentar nada. Temos que proteger a nossa intimidade com o noivo. Às vezes fazemos muitas perguntas, queremos saber de muitas coisas. E o tempo que a gente vai discutir, se a gente se ajoelhar e buscar a face do Senhor, Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Mas a gente é sem vergonha, que às vezes a gente sabe disso, escuta falar sobre isso, aprende isso, e a gente não faz isso. E vive uma vida de cristão meia boca. E às vezes duvida do que aconteceu na Bíblia, o que aconteceu com aqueles homens do passado, porque nós não tivemos a mesma disposição, a mesma constância. Nós não nos renunciamos do mesmo jeito que eles renunciaram. Por isso que muitas vezes a gente não vê. E por a gente não ver, a gente não crê. E nós temos que proteger a nossa intimidade com o noivo. Porque as 10, irmãos, eram iguais. As 10 eram virgens. Elas eram puras. As 10 também ouviram o chamado. As 10 estavam esperando o noivo. Sabiam da volta do noivo. Mas só 5 foram prudentes. E disseram não a tudo que não era prioridade na vida delas. Para proteger o seu azeite. O azeite que elas tinham. Que elas sabiam que era tão importante para permanecer vigilantes na hora da chegada do noivo. Elas dormiram sim. As 5 prudentes dormiram porque elas estavam cansadas no sono natural. Mas elas já estavam com a sua lâmpada cheia e sua botija cheia de azeite. Que possamos ser assim também, irmãos. E nada, queridos, que nada pode impedir. Jesus também morreu na cruz para isso. Ele rasgou o véu. Nós hoje temos acesso ao Pai através da pessoa de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso ao Pai no lugar secreto. O que Jesus fala? Para a gente ir trancar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai, que nos vê em secreto. E é assim, queridos, que eu e você vamos ser conhecidos por Deus. É assim, é no secreto. Aí às vezes a gente fala a mesma coisa. Aí a gente nem ora 5 minutos, a gente já quer orar 1 hora sem parar. 1 hora. Mas se você não ora nem 5, começa a ser constante em 10. Lembra de uma relação que o pastor fez aqui de oração?
Então, eu tenho certeza que aquela oração ali passa muito mais disso. E fora a oração sua, pessoal, a sua consagração ao Senhor, não na questão só de pedir, mas de adoração. Comece a adorar o Senhor. Se você não sabe cantar, elogie o Pai, eleve palavras de amor e de gratidão, mas que a gente possa voltar ao lugar secreto, voltar ao quarto de oração, que é para esse lugar que o Pai também nos chama, porque é só assim que nós vamos ser conhecidos por Ele, querido, só assim, porque o Senhor disse para as 5 aqui imprudentes, nércias: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, e o quarto? A primeira é ter constância. Segundo, a busca do azeite. Terceiro, o não. E o quarto, ter informações. Não é ser conhecido por Deus. Ter informações não é conhecer. Diz no versículo 12, acabei de falar: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. É a mesma coisa. Eu falo que conheço alguém, né? A gente fala que conhece alguém. Eu conheço, por exemplo, as pessoas que veem o Pastor Alan pela internet, né? O Pastor Alan é conhecido pelo Brasil, posso dizer, acho que todo, né? Todo, pela internet. De repente, eles estudam a vida do Pastor Alan, olham todos os blogs, leem tudo, sabem todas as informações do Pastor Alan. Tudo que perguntar da vida do Pastor Alan, eles vão saber, porque eles acabaram se tornando fã, né, do Pastor Alan. Mas, para nós que conhecemos o Pastor Alan de mais perto, para nós que temos mais intimidade com o Pastor Alan, que nos relacionamos com ele no dia a dia, nós o conhecemos mais. Se chegar um irmão desse, lá de Manaus, bater na porta deles: pastor, eu sou lá de Manaus, sou da IBC Virtual. O pastor, de repente, não vai abrir a porta da casa dele e mandar ele entrar. Mas eu tenho certeza, se o Júlio, se Sandro, se qualquer um de nós chegar no portão dele a hora que for, ele vai abrir o portão: entra, meu irmão. Por quê? Porque eles nos conhecem, e nós somos conhecidos dele. Então, ser informado de Jesus, conhecer Jesus somente na literatura, não nos faz conhecidos dele. Só que eu também não estou dizendo para você que você não deve ler, não é isso, tá? Não confunda isso, eu não estou falando isso. Eu falo que muitas das vezes as pessoas querem conhecer tudo, leem tudo que leem na Bíblia, querem ter respostas. Cuidado com isso. Lá em Deuteronômio 29 diz que nem tudo está revelado para nós. Então, conhecer o Senhor tem que nos bastar. E a gente só vai conhecer Ele através da intimidade com Ele. E através da intimidade com Ele, vai nos levar à leitura da Sua palavra. E através da leitura da Sua palavra, nós vamos saber o que Ele quer de nós. Amém, queridos? Então, temos que ter comunhão. É a comunhão que nos faz conhecidos uns dos outros. É a comunhão que nos faz conhecidos do Senhor. Conhecer não é ter informação. Conhecer é ter comunhão. A intimidade com Jesus é o que vai nos ajudar a permanecer com a lâmpada acesa até o final. Fiel até o fim. Deus busca, queridos, a nossa transparência. Porque a gente aqui em cima, ou a gente diante de outras pessoas, é fácil. É muito fácil a gente falar bonito. É muito fácil a gente encenar um papel. Mas é lá no secreto. É lá onde eu e Deus, você e Deus, é que nós somos de verdade. É que Ele nos conhece e sabe quem nós somos. Quando nós temos intimidade com Jesus, queridos, nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser enganados.
Não tem como permanecer com a lâmpada acesa até o final, se a gente não tiver comunhão com o noivo. Temos que ter comunhão com o noivo. Então, para a gente permanecer fiel até o fim, primeiro, temos que ter constância. Constância. Segundo, a busca pelo azeite. Terceiro, o não da renúncia. E o quarto, comunhão. Conhecer é mais importante do que toda e qualquer informação. Conhecer. Que a gente não se desperte, que a gente não venha se dispersar e que a gente venha deixar de lado tudo aquilo que nos traz confusão, tudo aquilo que nos traz embaraço. O Evangelho é simples, Jesus é simples, e que a gente venha buscar ao Senhor, buscá-lo de todo o nosso coração, que a gente esteja como lá em Oséias 6:3, na parte A, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, para que naquele grande dia, quando a gente escute aquele grito, a gente possa estar de pé, com a nossa lâmpada cheia do azeite, e juntos sermos arrebatados com o noivo, e habitar nas regiões celestiais. Amém? Então não é tempo de perder tempo, não é tempo de nos embaraçar. Aquilo que está trazendo embaraço a você, aquilo que está impedindo, é igual esses dias, né? O exemplo, não falando de mim, que eu não tenho nada de mim mesmo, mas um exemplo que aconteceu, apareceu uma encomenda para mim. E se eu pegasse essa encomenda, poxa, era um dinheirinho extra, era bom, eu ia ganhar um dinheirinho. Mas eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Se eu pegasse aquela encomenda, irmãos, o dinheiro ia ser bom, amém? Eu estava precisando, ia me suprir. Mas eu não ia ter tempo para mais nada. Eu já ia pular da cama, ali, fazendo tudo, e não ia ter tempo para nada. Meu dia ia ser estressante. Então ali eu parei e falei, esse dinheiro não vai valer a pena. Não vai valer a pena essa correria toda, eu ficar sem ter tempo para nada. E ali eu abri mão. E assim é muitas das vezes. Vão ter coisas que nós vamos ter que abrir mão para estar com azeite de reserva para a volta do noivo. Então, queridos, que eu e você possamos lutar com a ajuda do Espírito Santo. Que a nossa oração seja essa, Senhor, como diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, eu esqueci de ler, é 1 Coríntios 15:58, na parte A, que sejamos firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes em buscar o azeite, em dizer não para a nossa própria vontade e ter comunhão, para nós conhecermos o noivo a cada dia. Amém, queridos? Oremos em nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, viemos te pedir que o Senhor venha ter misericórdia de nós, meu Pai. Às vezes falamos das imprudentes, mas às vezes estamos perdendo tempo com muitas coisas, Senhor. Com coisas que achamos até que é importante, no sentido, às vezes, até mesmo da Tua palavra. Discussões, debates, dando ibope para muita coisa que não precisa de ibope. O que nós precisamos, Senhor, é estar com o nosso azeite, a nossa lâmpada acesa, com azeite de reserva para a Tua volta, Senhor. Mas somente buscando a Tua face é que nós vamos poder estarmos assim. Somente buscando a Tua face que a gente vai ser constante, que a gente vai ter força para renunciar à nossa própria vontade. É que a gente vai buscar ter comunhão com o Senhor. E é que a gente vai permanecer fiel ao Senhor até o final.
Por isso nos ajuda, Pai. Nós somos tão falhos, tão falhos. Às vezes achamos que pecado só é coisas externas, só é coisas gritantes. Mas passar um dia sem orar é pecado, Senhor. Porque é deixar de falar com a pessoa mais especial, que é o Senhor. Deixar de orar é a maior negligência, meu Pai. Não uma oração para bater cartão como um hábito religioso, não. Mas uma oração de comunhão, de entrega, de consagração a Ti, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor, como às vezes gastando tanto tempo, até mesmo conversando de coisas boas, mas às vezes não gastamos o mesmo tempo para ler a Tua palavra, meu Pai. Deixar de ler a Tua palavra também é pecado, meu Pai. Ó Senhor, nos ajude, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nos perdoa, nos ajude, nos transforma, Senhor. Que sejamos constantes, Senhor. Oh, Pai, derrama o Teu azeite sobre nós, Senhor. Que nós possamos buscar o Teu azeite diariamente, Senhor. Que nós possamos estar aos pés de Ti diariamente, meu Deus. Que a gente não venha abrir mão, Senhor Deus. Não venha abrir mão de falar contigo. Não venha abrir mão. Não venha abrir mão, mas que o Senhor seja prioridade na nossa vida. Que o Senhor seja prioridade na nossa vida, meu Pai. Que nós venhamos buscar o Teu reino, Senhor, acima de tudo, meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Segura na nossa mão, Pai. E nos ajuda a permanecer fiel até o fim. Como diz a Tua palavra. Porque a nossa fé, a nossa esperança é receber a coroa da vida. É usufruir da vida eterna contigo. É caminhar com o Senhor, meu Pai, na nação celestial, meu Pai. Ajuda-nos, meu Senhor. Ajuda-nos, por favor, pela Tua misericórdia e graça, pelo poder que é no sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos.